E a gente continua falando sobre a reforma da Previdência, gentilmente nos atendendo, visitando aqui os estúdios do Jornal da Manhã, Bruno Bianco, secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Secretário, bom dia, muito obrigado por visitar aqui a Jovem Pan. A gente se falou muito ao longo dos últimos meses, o senhor mesmo visitou outros programas aqui da Jovem Pan, mas agora está aqui no Jornal da Manhã, depois dessa vitória importante na Câmara. Agora a reforma vai ao Senado. Bom dia, obrigado pela visita. Muito bom dia, eu que agradeço, um prazer imenso mais uma vez aqui na Jovem Pan, especialmente vendo vocês, falando com os nossos ouvintes e podendo falar desse tema que é tão fundamental para o nosso país. Sempre estarei à disposição aqui de vocês. No Senado, o senhor acha que a tramitação vai ser um pouco mais fácil? É possível alterar alguma coisa ainda? O Senado já fala em PEC paralela para se incluir os estados. O que o senhor espera? O senhor que acompanha toda essa tramitação, o que esperar agora da tramitação no Senado? Ótimo, tenho certeza. O Senado Federal acompanhou desde sempre todas as discussões, né? Em todos os momentos o Senado esteve conjunto. Nós também estivemos com muitos senadores, conversando com o relator, com o próprio presidente do Senado, então imagino que o tema já esteja também muito sólido e muito consolidado no Senado Federal. No entanto, obviamente, eles são totalmente soberanos, o momento agora é do Senado Federal, mas eu vejo que o tema está muito sólido, repito, muito consolidado. Obviamente que podem haver mudanças, obviamente que podem haver discussões e haverão, é assim que tem que ser, né? Faz parte do processo, mas nós estaremos lá. Como estivemos em todos os momentos na Câmara, estaremos também no Senado Federal para demonstrar o quão fundamental são todos os pontos que foram aprovados na Câmara. E obviamente a gente ouve também sobre essa questão da PEC paralela e seria algo interessante para que o Senado possa trazer suas melhorias, suas impressões, e aí sim se promulga a PEC da maneira que é aprovada na Câmara, ou como o Senado assim entender, e só os pontos de divergência voltariam para a Câmara para rediscussão, né? Então o que se alteraria no Senado, só esses pontos voltariam e o Brasil já teria promulgada uma proposta, uma emenda constitucional relativa à Previdência. Então acho que seria fundamental, mas obviamente estaremos ali com muitas discussões também no Senado Federal. Agora, a equipe trabalha também no sentido de ajudar na elaboração dessa possível PEC paralela que trate de estados e municípios, a inclusão. Tem esse foco também da Secretaria do Trabalho, todo o Ministério da Economia, porque depende muito de ação dos governadores. Sem dúvida, nós trabalhamos muito em relação a essa questão. O governo mandou a proposta, vocês muito bem lembram, né, com estados e municípios. Então, obviamente, o posicionamento do governo é o mesmo e é fundamental também, repito, para estados e municípios que estejam dentro da reforma. O problema previdenciário é de todo o Brasil, especialmente de estados e municípios, né? Todos nós ali acompanhamos e essa maturação do tema passa por estados e municípios. E estaremos à disposição do Senado Federal. O Senado Federal tem suas equipes, tem seus consultores, mas o governo sempre trabalhou em sinergia com a Câmara e com o Senado Federal. Se for preciso e se formos demandados, estaremos ali à disposição e também eu, particularmente, faço questão de participar disso para tentar melhorar a proposta quanto mais possível for. Secretário, bom dia. Bom dia, Bruno. A respeito desse trabalho conjunto que o senhor mencionou com a Câmara e agora que se dará com o Senado, esse é um trabalho de bastidores que não aparece. Que tipo de trabalho que é esse realizado? Vocês da Secretaria e outros secretários vão até os senadores, conversam. Como é que é feito esse trabalho que não aparece, que é fundamental? Porque às vezes a gente fica focando muito nas ações do presidente da República, nessa coisa da articulação dos deputados, mas tem todo esse trabalho fundamental, que é um trabalho técnico, que não aparece. Eu queria que você relatasse aqui para os nossos ouvintes de que maneira que isso se dá. Não, é legal. Muito, muito boa pergunta, muito interessante. Até porque para nós, enquanto não estávamos, por exemplo, no meu caso, enquanto eu não estava em Brasília, eu não conhecia esse trabalho. E, coincidentemente, eu participei de outras propostas de reformas em governos anteriores e não tinha essa função. Eu acho que grande parte dessa função veio com a figura do Rogério Marinho. O Rogério é um craque de Congresso, é um craque de negociação, é um cara que excepcional nesse ponto, então nos colocou diretamente em contato com deputados e senadores. Não só a mim. O ministro Guedes é o formulador da proposta, é nosso condutor, e o ministro Guedes também entrou nessa questão de conversar com deputados, mas fundamentalmente o Rogério Marinho e eu, né, obviamente acompanhando o Rogério, fizemos um trabalho que quase
conversamos com todos os deputados. Eu posso lhe afirmar que conversamos com todos os deputados que votaram a favor da Previdência e quase com todos que votaram contra também. Até no dia anterior à votação e no próprio dia da votação estivemos em conjunto por mais de 2 horas com deputados da oposição. Então o nosso trabalho de conversa e de tentativa de consenso, ele é diário. E foi diário nos últimos 6 meses. Especialmente eu e o Rogério e nossa equipe, mas fundamentalmente eu e o Rogério, estivemos ali quase, repito, com todos os deputados. Então o que fazíamos? Os deputados nos procuravam, aqueles que tinham mais demanda de subsídios técnicos, e aí sim iam até a secretaria. E nós tínhamos a oportunidade de passar para eles uma visão mais geral e com minudenciando pontos técnicos do texto. Agora, em relação àquelas conversas não muito técnicas, mas mais explicações, foi quase que todo o tempo, em plenário, nos gabinetes, na casa do presidente da Câmara, na casa do presidente do Senado. Enfim, é um trabalho que é quase que hercúleo, é um trabalho em glória, e eu reputo que grande parte do sucesso disso vem dessa sinergia. Eu acho que esse grupo, essa união entre Congresso Nacional e Executivo é a receita do sucesso. Ô secretário, uma questão um pouco mais técnica: se a reforma, como está agora, passar pelo Senado, em quanto tempo o Brasil lá na frente vai voltar a pensar em previdência? Claro que tem o regime de capitalização, que deve ser discutido proximamente, mas a previdência como um todo, isso é um problema que a gente joga para frente o quê? 10, 20, 30 anos? Bacana. O interessante é o seguinte: o programa previdenciário não é um privilégio brasileiro, né? Acho que o mundo todo passa por isso, por questões estritamente demográficas. As pessoas vivem mais, isso é muito bom, né? Tem menos filhos. Então, obviamente que o Brasil, com essa velocidade da mudança da questão demográfica, tem passado por problemas, estamos passando e provavelmente no futuro passaremos. Agora, alguns pontos são fundamentais e que essa proposta, ela é, talvez, a maior do mundo do ponto de vista de ganho fiscal. Se for tocar com questões especificamente previdenciárias, é uma das grandes que eu vi no mundo, e ela nos proporcionará muito tempo de tranquilidade. Se nós aliarmos essa proposta com mudanças tributárias, por exemplo, desoneração da folha, umas novas formas de tributação, a questão da capitalização, ou não totalmente, mas parte da Previdência, ser capitalizada, isso nos proporcionará um período muito longevo de desnecessidade de reforma da Previdência. E tem um ponto fundamental: quando a gente aquece o mercado, e a questão previdenciária tem esse ponto fundamental que eu chamo de melhorias imediatas, porque a melhoria previdenciária é uma melhoria imediata, né? Ela é ao longo do tempo, mas ela traz melhorias imediatas, que é a melhoria do mercado de trabalho, a melhoria do ambiente de emprego. Então, se a gente criar emprego, e se nós conseguirmos desonerar a folha e criarmos uma camada de capitalização, que eu acho muito fácil de fazer nesse cenário do Brasil, eu costumo dizer que nós estamos com um alinhamento de astros muito interessante, que há muitos anos não se via no Brasil, que é o presidente muito popular e muito franco, com possibilidades e nos dando uma possibilidade muito grande de fazer o que se entende como necessário, o presidente apoiando essas reformas que há pouco tempo eram impopulares, e ele fazendo com que as reformas fiquem populares. Isso é maravilhoso. Então o presidente é muito popular e apoia essas questões que outrora eram questões impopulares. A possibilidade do ministro Guedes criar um sistema de capitalização com desoneração de folha e com criação de emprego, isso certamente faz com que a reforma fique muito longeva. Secretário, a proposta de capitalização foi excluída da reforma, em boa parte que não houve a divulgação de mais detalhes sobre como seria esse programa. Ele foi citado, tinha algumas questões específicas. Eu queria saber se há a intenção de uma retomada logo dessa proposta de capitalização, e queria saber mais sobre isso. Qual a ideia exatamente que o governo tem? Porque nós temos outros economistas, tem uma proposta da FIP, por exemplo, que também contempla essa questão da capitalização. A ideia da equipe econômica qual seria? Excelente. A nossa ideia foi a seguinte: quando nós propusemos a capitalização na PEC, já não foi uma criação de capitalização nesta reforma. Era sim a possibilidade de se criar no futuro. E desde sempre a nossa ideia foi muito clara: desonerar a folha o quanto possível, manter uma camada social em que as pessoas não possam ganhar menos que o mínimo, e criar no futuro um ambiente para que as pessoas façam sua própria poupança. A gente tem um cenário no Brasil em que os mais ricos poupam e o mais pobre não. Eu, por exemplo, sou servidor público, sou da Advocacia Geral da União, entrei em um regime que não era capitalizado, mas voluntariamente migrei para um regime de capitalização, que é o regime de previdência complementar. Então, parte do meu salário
quando eu me aposentar, meus proventos de aposentadoria serão por meio de um regime de capitalização. E parte, até o teto do regime geral, será para um regime público do governo federal. Nossa ideia é muito parecida com essa. Um regime híbrido, né, que no futuro venha com desoneração de folha, com criação de emprego vinculado a um futuro programa de geração de emprego para jovens, mas mais do que isso, nossa ideia fundamental é não fazer nada unilateralmente, é criar um grupo de trabalho com todas as pessoas que estudam isso no Brasil e no mundo. Eu já conversei com o BID, já conversei com o Banco Mundial, já conversei com a FIP, especialmente o professor Hélio Zilberstein, já conversamos com o Paulo Tafner, conversamos diretamente com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. Então a ideia é não fazer nada de sopetão, é criar um regime de capitalização em comum acordo com todas as pessoas que estudam isso no Brasil. E o exemplo é muito claro. Nós fizemos ontem a divulgação de um observatório das contas, dos números e dos sistemas da Previdência Social no Brasil. Foi lançado ontem, para que a gente possa fazer cada vez mais as coisas em conjunto com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal e com a sociedade. Isso é fundamental para nós. Então o sistema está em aberto para a gente discutir ele. Mas a proposta pode ser apresentada ainda este ano? É uma coisa de curto prazo? Eu acho que sim. Há quem diga que o Senado Federal possa discutir isso também. Se quiser fazer, estaremos à disposição. Se não quiser fazer isso, faremos logo no futuro. Mas essa pauta não saiu dentro do governo federal e ela está sendo discutida a todos os momentos. É fundamental para o Brasil justamente para responder a sua pergunta, para que nós façamos o pacote fechado. Uma reforma fundamental e muito grande e muito significativa no sistema atual, que a gente brinca que é o avião que já está voando, para que ele não caia, e aí sim criarmos as bases e a possibilidade para que o novo avião suba e entre no sistema, com o sistema de capitalização, que aí sim vai ser definitivo. Secretário, como vocês chegaram a esse modelo de capitalização que está sendo proposto? Quais são os países ou experiências concretas ou métricas que vocês se fundamentaram para chegar até esse modelo? Maravilha. Nós não chegamos a esse modelo. Eu estou te falando aqui o que eu penso de maneira acadêmica, né? O que a gente vem discutindo. Então é legal deixar claro para vocês e para os ouvintes que não há um modelo de capitalização ainda posto. Esse modelo vai ser discutido. E é fundamental que o seja justamente por um motivo simples. Quanto melhor, quanto mais potente for a reforma do modelo atual, menor o custo de transição. Quando se pensa no modelo de capitalização, o problema é o custo de transição da migração. Porque nós tiraremos pessoas do modelo atual, que o nosso modelo é solidário, nós que estamos trabalhando, custeamos a aposentadoria de quem está aposentado hoje, e se nós tirarmos essa fonte de custeio nossa, para que nós possamos ingressar, se assim for decidido, no sistema de capitalização, teremos que dar uma solução para o modelo antigo. Então ele tem que ser muito bem sólido, o modelo antigo, para que possibilite a migração. Então, como que nós chegamos nessa ideia que não é fechada? A ideia é muito simples. Nós pegamos modelos bons no mundo, pegamos problemas no mundo e estamos tentando resolver. E não precisa ir muito longe. O sistema de capitalização do servidor público é um sistema exitoso, que é o meu, que eu migrei. E ele funciona assim. Ele é híbrido. Então, do meu salário, parte dele, ele é social e solidário. E a outra parte, que eu vou estar além do benefício, que é o teto do regime geral de previdência social, que é para todos os brasileiros, eu estou capitalizando, para que eu possa ter, quanto mais eu poupar, mais eu terei no sistema de capitalização. Então nós mantemos as bases do sistema solidário, proporcionamos aos jovens mais emprego no futuro, proporcionamos uma desoneração da folha, e aí sim, uma migração gradual para o sistema de capitalização. E damos ao Brasil e ao povo mais pobre a possibilidade de poupar. Porque a poupança não é só boa para o cara, para quem poupa. A poupança é fundamental para o Brasil. O Brasil não poupa. Então, quanto mais as pessoas pouparem, mais o país terá poupança. Agora, secretário, tem a questão da reforma tributária, que em certa medida pode, também pelas indicações que a gente tem, interferir no custo dos encargos do lado do empregador. Estaria junto essa ideia? Porque se eu falei essa parte solidária, teria um custeio também nas empresas? Como é que seria? Porque mexe com tudo, né? Mexe com a área do trabalho, tributária e a previdência. Sem dúvida. Eu quero enfatizar a vocês que nós estamos conversando aqui algo que é um exercício de futurologia. Mas eu estou trazendo para vocês as bases técnicas e teóricas de um sistema tributário e previdenciário talvez capitalizado. Então você está corretíssima. Tem várias, ele é transversal, né? Então o sistema de previdência e o financiamento do sistema previdenciário, ele é tributário. A contribuição previdenciária é um tributo, ela não é um imposto.
Mas ele é um tributo, é uma outra modalidade, uma contribuição que tem caráter tributário. Então, obviamente, a reforma tributária tratará também disso. E tem influência, obviamente, nas empresas. Porque existe a parte de capitalização, a parte de contribuição do empregado, Bruno, e a parte de capitalização, de contribuição do empregador. Então, quando você pensa em uma desoneração de folha, você está desonerando a parte do empregador, para que possa aquecer o mercado e gerar emprego. Mas aí quem cobriria essa parte do empregador? Obviamente que a gente tem que criar outras maneiras de tributação. E é por isso que a reforma tributária tem que ser também discutida e está sendo muito bem conduzida pelo Ministério da Economia e também pela Câmara dos Deputados. Eu repito, acho que a receita do sucesso também na tributária é essa sinergia. Tem que se criar soluções tributárias para que a gente possa gerar um ambiente de negócio e possibilidades de desoneração de folha. Estamos conversando, recebendo aqui nos estúdios o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Secretário, a gente conversa diariamente com os parlamentares e a gente faz a pergunta: será que a reforma tributária vai ter uma tramitação mais difícil? Essa é a questão política. E eu faço uma questão mais técnica para o senhor, não sei se o senhor teria a condição de responder. Tecnicamente, é mais difícil se elaborar uma reforma tributária no Brasil do que uma reforma da Previdência, ou as duas são muito difíceis? Eu acho que as duas, eu não diria difíceis, as duas são complexas e o motivo é muito simples. São as duas reformas que tocam diretamente todos os brasileiros. Então a gente sabe que a reforma da Previdência nos toca nossos parentes, pais e mães, avós, conhecidos. Então esse fato de repercutir em toda a sociedade faz com que os parlamentares fiquem, obviamente, um pouco mais atentos ao tema. E eles estão estudando muito o tema, estão participando. O Congresso Nacional tem feito um papel fundamental no Brasil e cada deputado e cada deputada estão se imiscuindo nos temas. Isso não faz com que seja difícil, mas faz com que seja mais complexo, porque cada um deles tem a sua opinião. É igual jogo de futebol, todos nós somos técnicos. Quando a gente tem, por exemplo, uma Copa do Mundo. Então, na reforma da Previdência e reforma tributária, como toca diretamente a todos e também aos interlocutores, isso fica mais complexo. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu sempre uso uma metáfora interessante. Quando as pessoas começaram a perceber que cigarro era ruim e dava câncer, as pessoas que difundiam as notícias que cigarro era ruim e dava câncer fumavam. Então eles mesmos, quando divulgavam isso, não queriam acreditar que era verdade. Então o que acontece? Os próprios deputados, nós do governo, todos aqueles que tratam do tema Previdência e todos aqueles que tratam do tema tributação são diretamente influenciados por ele. Então faz com que cada um tenha a sua opinião, tenha a sua ideia, e aí sim essa conformação fica mais complexa, não tenha dúvida. Agora, me parece que pelo aspecto social, a Previdência é mais complicada. O aspecto social, porque mexe com direitos sociais, influencia as pessoas mais pobres. A gente tem que fazer um caminho todo para prestigiar o mais pobre, para tirar, no bom sentido, dos mais ricos e tentar passar para os mais pobres, aquela brincadeira de equalizar a balança, Porque nós tínhamos um sistema previdenciário que era o Robin Hood às avessas. A gente tinha que inverter essa questão. Então isso faz com que a reforma da Previdência fique um pouco mais complexa. Agora, a tributária também não é algo simples, não. Mas estamos discutindo há muito tempo e acho que nós vamos chegar a um bom termo. Secretário, Secretário, de que maneira o apoio popular foi importante para o trabalho técnico de vocês? Uma coisa é ter essa parte técnica complexa, que é difícil, inclusive de explicar, acredito, para alguns deputados, enfim, que não são afeitos à matéria, e aí vocês têm que fazer também um trabalho de convencimento que corre paralelo à explicação técnica. Mas o apoio popular, de que maneira isso foi fundamental para que essa reforma passasse na Câmara dos Deputados? Veja, eu acho o seguinte, o primeiro ponto fulcral da história é o convencimento. E todo convencimento passa por uma boa divulgação. E aqui vai o meu agradecimento especial à Jovem Pan, que puxou a fila. Quando a Jovem Pan tomou a iniciativa de se colocar a favor da Previdência e de transformar um tema árido em algo palatável para a população, começou a incutir na cabeça da sociedade os pontos fundamentais da reforma da Previdência e sua justiça. Então isso faz com que o conforto das pessoas que tocam o tema e daqueles que terão que decidir seja muito maior. O deputado, quando pensa, obviamente que eu não sou deputado, estou fazendo aqui um exercício aqui, me colocando no lugar deles, é muito difícil para o deputado enfrentar um tema que ele não está convencido. Eu me coloco como ser humano pensando no local ou na posição do deputado. E a partir do momento em que ele se convence, obviamente,
pela atitude da imprensa, obviamente, pela posição da mídia, pela posição da sociedade, isso fica mais confortável. A sociedade transformou um tema árido em algo discutível. Nós colocamos o tema Previdência Social nas rodas familiares, nos grupos de WhatsApp, nas conversas de todos os brasileiros. E isso faz com que o conforto na hora de tratar do tema seja muito maior. Então, eu não acho que foi importante, eu digo que foi fundamental. E repito, o trabalho de vocês, o trabalho dos grupos e dos movimentos sociais, o trabalho dos próprios deputados e o nosso também, obviamente aqui fazendo também me colocando aí no mérito, mas com toda a humildade possível, isso fez com que o tema ficasse algo discutível. Eu repito, era um tema que era dogmático e era algo que não podia se discutir sob pena de criar briga entre familiares e conhecidos. E hoje não. É um tema facilmente falado, é um tema que as pessoas querem discutir. Isso é maravilhoso para o Brasil. E tem um ponto fundamental aqui. Eu não vi em lugar nenhum do mundo a imprensa e a população pedirem por reforma da Previdência. E isso é fundamental e digno de nota, porque mostra o avanço e a elevação cultural do povo brasileiro e a elevação cultural da nossa imprensa, que de maneira isenta colocou sua opinião. Não é que a imprensa foi lá e disse eu quero a reforma da Previdência com interesse. E a Jovem Pan não fez isso. A Jovem Pan colocou o que queria com fundamentos técnicos e mostrando que isso era bom para o Brasil. Isso é fundamental. E isso foi o motivo pelo qual nós conseguimos aprovar a nova Previdência em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados e aprovaremos no Senado. Agora, secretário, falando das condições para se ter capitalização, ter um novo sistema, questão de emprego no país, não é? A sua área também cuida disso e parece ser um dos grandes desafios que nós temos, ainda como reflexo da recessão econômica, mas mais do que isso, muitos especialistas veem aí um problema imenso de se reduzir para valer o desemprego pelas mudanças que ocorreram no mercado de trabalho aqui e no exterior. Então, muitos empregos desapareceram, muitas vagas que se poderia ter. Como é que o governo pretende lidar com esse desafio? Porque, de repente, a economia começa a crescer e o desemprego não cai para valer. Veja só, do ponto de vista conceitual, a própria nova Previdência aprovada já gerará emprego. Nós temos um estudo da Secretaria de Políticas Econômicas, muito parceira, e aqui também eu aproveito para agradecer a todas as nossas, ao ministro Paulo Guedes, obviamente, mas todas as secretarias do Ministério da Economia, a gente falava agora aqui no intervalo sobre isso, são muitas secretarias trabalhando numa sinergia fundamental, Secretaria de Emprego, a nossa Secretaria de Trabalho, a nossa Secretaria de Previdência, a Secretaria também da Fazenda, de Políticas Econômicas, SPE, o Tesouro, todos. E temos um trabalho da Secretaria de Políticas Econômicas que demonstra, desde lá de trás, quando começamos o trabalho com a nova Previdência, que poderemos criar, no período de 2 a 3 anos, salvo o melhor juízo, 3 anos, mais de 8 milhões de emprego. E por que isso? Porque nós aqueceremos a economia. O Brasil não investe em infraestrutura há muito tempo. A Previdência nos toma mais de 50% do orçamento. Previdência e assistência. Só para ter uma ideia, já falei isso aqui na Jovem Pan e repito, nós gastamos aproximadamente 700 ou 800 bilhões de reais com Previdência e Assistência e 100 com saúde e 70 com educação. Isso é um negócio absurdo. Nós não investimos em infraestrutura. E infraestrutura é o primeiro ponto para a geração de emprego. Então, logo tenhamos uma redução e possamos aquecer a economia, já começaremos a investir em infraestrutura. O investimento em infraestrutura gerará emprego. A economia... acreditando no Brasil, traremos investimentos para o Brasil e as pessoas começarão a investir. Então nós temos também trabalhos específicos que gerarão emprego dentro do Ministério da Economia. O Ministério da Economia está focado inteiramente na geração de emprego. Isso é um dos focos do Ministério da Economia por todas as suas secretarias. O ponto fundamental é redução de despesa. E nós estamos fazendo isso por meio da nova Previdência. Mas também dar mais dinheiro para a população, como fizemos com o FGTS e outros programas do governo. Injetar dinheiro na economia. Essa semana passada aqui, fizemos o adiantamento do 13º para todos os aposentados. O que era uma política de governo, nós transformamos uma política de Estado. Sempre foi feito por todos os presidentes via decreto. O presidente Bolsonaro o fez por lei, para que o brasileiro possa ter uma regularidade na sua antecipação. Isso gera dinheiro na economia. Gerar dinheiro na economia aquece a economia. A possibilidade de investimentos faz com que possamos gerar emprego. E gerando emprego, a gente faz com que esse ciclo seja virtuoso. Mas só para deixar claro para todos os nossos ouvintes, o ponto fulcral do Ministério da Economia e do ministro Guedes agora é a geração de emprego, e a nova Previdência tem um papel fundamental nisso. Agora, tem a MP da Liberdade Econômica, que também passa pela sua secretaria, e é o desafio da próxima semana, né?
Sem dúvida. Terça-feira, né? A previsão de votação, né? São muitos desafios, esse é um deles, vem na próxima semana. Ele também é um tema transversal, agradeço aqui também ao secretário Ebel, fundamental também na nossa condução, estamos fazendo isso em conjunto. Ontem tive a oportunidade de me debruçar bastante sobre o texto está excelente também, parabenizo o presidente da Câmara, o ministro Paulo Guedes e também o relator Jerônimo Gergen. Todos estão sendo fundamentais nisso. Isso é um marco no Brasil para que nós possamos gerar um ambiente mais propício ao investimento no Brasil e dar tranquilidade para o investidor. O investidor no Brasil muitas vezes fica amarrado e com meio um refém de muitas burocracias. E a MP da Liberdade Econômica que virá em mais uma conformação maravilhosa entre o Congresso Nacional e o Governo Federal para que a gente possa ter um ambiente de negócio. Muitas mudanças? A MP? Muitas. Não, mas a alteração naquele texto foi apresentada porque a negociação está difícil, não? Não, muitas mudanças positivas. A negociação foi muito profícua. O relator foi muito hábil nessas condições junto conosco e conseguimos fazer com que ela fosse mantida e melhorada. Eu acho que o texto que virá aí será um texto muito aprovado pelo Congresso Nacional e pela sociedade e em um curto espaço de tempo teremos um ambiente de negócio muito melhor do que temos hoje. Secretário, um dos pontos que tem sido discutidos dessa MP da Liberdade Econômica é justamente acréscimos que os deputados fizeram e que tratam dessa coisa do trabalho, né? Alguns jornais até usaram uma mini reforma trabalhista. Quais são os pontos principais, e aí a sua área, que é emprego e trabalho, que essa MP da Liberdade Econômica traz e que é fundamental para que no Brasil haja um ambiente mais propício e menos hostil a uma economia de mercado, e isso tem como resultado mais trabalho e mais emprego? Maravilha, eu só peço desculpas a você que eu não posso adiantar o texto. O texto ele é do relator, obviamente a gente participa e ajuda, né, no que possível, mas o texto é do relator. Mas eu tenho que fazer aqui um depoimento e deixar claro também a postura e a pauta fundamental do nosso secretário Rogério Marinho, que é cada vez mais fazer com que as questões trabalhistas sejam colocadas no nosso século, né? O Rogério Marinho trata disso, um dos profundos conhecedores no Brasil da questão trabalhista. O Rogério é um cara em que todos os dias eu agradeço por ter a oportunidade de trabalhar com ele, e eu não digo que é uma mini reforma trabalhista, mas a gente tem aprimoramentos trabalhistas que há muito tempo o Brasil não vinha. O Rogério tem tentado colocar e foi um guerreiro na reforma trabalhista. Obviamente que algumas coisas não entraram e nós estamos criando aqui mais flexibilizações positivas, mas mantendo as amarras necessárias para uma garantia do trabalhador brasileiro. Essa é a pauta do nosso secretário Rogério Marinho. Então virão questões como carteira de trabalho eletrônica, desburocratizações na área do trabalho, possibilidades de melhor contratação e mais garantia para que a gente possa gerar emprego. Então, enfim, essa MP da Liberdade Econômica do ponto de vista trabalhista, ela também é fundamental e teve a participação fundamental do nosso secretário Rogério na elaboração disso. Eu acho que o texto vem logo, acho que em poucas horas vocês terão o texto aí, ou em alguns dias, mas enfim, vamos deixar o relator da proposta encaminhada, mas fique tranquilo que virão coisas boas também na área trabalhista. Ok, secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Mais uma vez, secretário, obrigado pela visita aqui aos estúdios do Jornal da Manhã e vamos nos falar mais vezes nessa tramitação no Senado. Um abraço, obrigado, bom fim de semana. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Fundamental estar na Jovem Pan e podendo falar para tantas pessoas ao mesmo tempo que estão ali querendo nos ouvir. Obrigado a todos, prazer imenso estar contigo aqui e com todos vocês.